you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Renato. Renato. Muito bem. Vamos lá com a prova medieval. Agora, para adentrar no salão. Com vocês, para vocês, a equipe Caos. Ei. Boa noite. Idade Média. O esplendor e as sombras. Quando pensamos na Idade Média, muitas imagens surgem em nossa mente. Castelos, cavaleiros, reis, rainhas, princesas e histórias de aventura. Durante muito tempo, esse período foi representado como um mundo de fantasia. Ou então nos vêm imagens sombrias de opressão, fome e doenças. Mas a história revela uma realidade muito mais complexa. A Idade Média foi uma sociedade marcada por profundas desigualdades. Atrás das muralhas dos castelos existia uma rígida hierarquia, em que o nascimento definia privilégios, oportunidades e o lugar que cada pessoa ocuparia no mundo, enquanto reis e nobres concentravam poder e riqueza, camponeses e trabalhadores sustentavam a sociedade com seu esforço diário. O poder dos reis era considerado uma escolha divina e a igreja ocupava um papel central, não apenas na fé, mas também na organização da vida social, na preservação do conhecimento e na definição dos valores daquela época. Ao mesmo tempo em que produzia cultura e preservava saberes, também participava da manutenção de uma ordem em que poucos tinham autoridade sobre muitos. Os cavaleiros representavam honra e coragem, mas também estavam ligados às guerras e à defesa dos interesses da nobreza. As damas e princesas simbolizavam elegância e prestígio. Muitas vezes tinham suas escolhas limitadas por alianças políticas e expectativas sociais. Longe dos salões luxuosos, artesãos, camponeses, comerciantes e mulheres anônimas construíam com seu trabalho a vida cotidiana medieval. Foram mãos muitas vezes esquecidas pela história que produziram alimentos, objetos, ferramentas e conhecimentos fundamentais para aquela sociedade. A Idade Média também foi um tempo de contradições, marcadas por epidemias, conflitos, intolerância e desigualdades, mas também pelo surgimento das universidades, pelo desenvolvimento de técnicas, pela arte, pela arquitetura e pela preservação de conhecimentos que chegariam ao mundo moderno. Por isso, compreender esse período significa abandonar tanto a visão de uma época apenas sombria, quanto a imagem idealizada de um mundo de príncipes e cavaleiros. A Idade Média foi feita de poder e resistência, riqueza e pobreza, conhecimento e controle, beleza e violência. Os personagens que veremos neste desfile representam uma sociedade diversa. Cada traje, cada símbolo e cada história revela não apenas como viviam homens e mulheres naquele tempo, mas também nos convidam a refletir sobre o presente. Porque a história não é apenas uma lembrança do passado, ela é uma ferramenta para compreender o mundo em que vivemos, as relações de poder, as desigualdades, os preconceitos,
Honra, coragem e lealdade. Esses eram os ideais da cavalaria. Mas por trás das armaduras reluzentes, haviam homens preparados para a guerra e para defender os interesses dos senhores feudais. Ao lado deles, as damas da corte simbolizavam elegância e prestígio, embora suas vidas fossem frequentemente determinadas por alianças políticas e casamentos arranjados. O romance dos livros nem sempre refletia a realidade dos castelos. O cavaleiro representava a força, a coragem e a ação. A dama representava beleza, elegância e honra. Mas por trás desses símbolos existiam regras rígidas sobre o que os homens e mulheres deveriam ser. Durante séculos, muitos homens foram ensinados que deveriam dominar, proteger e comandar. Muitas mulheres foram ensinadas que deveriam obedecer, agradar e ocupar espaços determinados pela sociedade. Hoje, novas batalhas são travadas. A luta para que homens e mulheres possam escolher seus caminhos sem serem limitados por estereótipos. A verdadeira honra não está em uma espada ou em uma armadura. Está no respeito, na igualdade e na liberdade de reconhecer o valor de cada pessoa. Nascer em uma família nobre significava nascer com vantagens. O título vinha antes do esforço e as oportunidades eram determinadas pelo lugar ocupado na sociedade. Ainda hoje, muitos debates surgem quando pensamos sobre privilégios e oportunidade. Será que todos começam a vida do mesmo ponto de partida? Será que todos têm as mesmas chances de alcançar seus objetivos? A sociedade moderna valoriza o esforço individual, mas a história nos mostra que as condições de nascimento, o acesso à educação e o apoio recebido ao longo da vida também influenciam os caminhos de cada pessoa. A verdadeira justiça não está em impedir que alguém brilhe, mas em garantir que mais pessoas tenham a oportunidade de acender sua própria luz. Vindos do norte da Europa, os vikings foram muito mais do que guerreiros temidos. My mother told me someday I will buy galley with good oars. Navegadores extraordinários, comerciantes e exploradores, cruzaram mares antes considerados intransponíveis. Sua história foi escrita tanto pela espada quanto pelos navios que conectaram diferentes povos.
Entre eles, mulheres também administravam propriedades, participavam da vida comunitária e, em algumas situações, acompanhavam expedições e conflitos. Durante muito tempo, os vikings foram lembrados apenas como guerreiros violentos, mas a história revela um povo complexo. Navegadores, comerciantes, exploradores e construtores de novas relações entre diferentes culturas. Essa mudança de olhar nos ensina algo importante. Muitas vezes, julgamos pessoas e grupos por imagens criadas ao longo do tempo. Ainda hoje, existem preconceitos baseados em aparência, origem, gênero ou cultura. A história mostra que nenhum povo ou indivíduo pode ser resumido a um único estereótipo. Conhecer melhor o outro é uma forma de combater o preconceito. Nem reis, nem cavaleiros poderiam existir sem o trabalho daqueles que nunca usaram coroas. O ferreiro produzia ferramentas para os campos e armas para as guerras. A artesã transformava lã, madeira, barro e fibras em objetos indispensáveis para a vida cotidiana. O mundo medieval foi sustentado por mãos anônimas, cujo trabalho raramente aparecia nos livros de história. Cada espada erguida por um cavaleiro passou primeiro pela mão de um homem, cujo nome jamais seria lembrado. Cada vestido usado pela nobreza nasceu do trabalho silencioso de mulheres que fiavam, costuravam e tingiam tecidos. A glória pertenceu aos castelos, o esforço permaneceu nas oficinas. Os castelos foram erguidos pelo trabalho de milhares de pessoas que quase nunca tiveram seus nomes registrados. Essa realidade nos faz pensar sobre o mundo atual. Quantas pessoas trabalham todos os dias para que a sociedade funcione, mas permanecem invisíveis? Profissionais da limpeza, agricultores, trabalhadores da indústria, cuidadores, pequenos produtores e tantos outros fazem parte de uma grande construção coletiva. Uma sociedade justa não valoriza apenas aqueles que aparecem no palco, mas também aqueles que tornam possível que o espetáculo aconteça. Nem todas as batalhas eram vencidas com espadas. Representava precisão, disciplina e estratégia, sendo decisiva em muitas guerras medievais. Ao seu lado, a Lady revela outra forma de influência. Educada para representar sua família, administrar propriedades e negociar aliança. Essa exercia um poder discreto, quase sempre visível aos relatos oficiais, para a manutenção da ordem feudal. Lei medieval demonstra que nem todo poder aparece em uma espada ou em um trono. Muitas vezes, decisões importantes eram tomadas nos bastidores. Durante muito tempo, a participação feminina foi apagada do registro histórico. Mulheres administraram propriedades, criaram conhecimentos, organizaram comunidade e influenciaram decisões, mesmo sem reconhecimento público. Ainda hoje, existem espaços onde mulheres precisam lutar para serem ouvidas e reconhecidas. A história nos mostra que poder não é apenas ocupar o centro do palco. Às vezes, é ter voz, autonomia e possibilidade de transformar a realidade. Entre o riso e o medo, caminhavam dois personagens incomuns.
O bobo da corte possuía um raro privilégio. Podia dizer verdades que ninguém mais ousava pronunciar, escondendo críticas sob o humor. Já a chamada feiticeira representa milhares de mulheres que conheciam plantas medicinais, práticas populares de cura ou simplesmente viviam à margens das convenções sociais. Muitas foram alvos de suspeitas e perseguições. Embora as grandes caças às bruxas tenham ocorrido principalmente na Idade Moderna, elas nasceram de um longo processo de intolerância que começou ainda nos séculos finais da Idade Média. O bobo da corte nos lembra da importância daqueles que questionam o poder através do humor. Muitas vezes, uma crítica feita com riso revela verdades que incomodam. A feiticeira representa pessoas que foram julgadas por serem diferentes, por possuírem conhecimento considerados estranhos ou por não seguirem o padrão dos impostos. Ainda hoje, sociedades enfrentam desafios relacionados à intolerância. Pessoas podem ser excluídas por suas ideias, crenças, aparência, origem ou modo de viver. Uma sociedade democrática precisa aprender a conviver com diferenças, pois o medo do diferente muitas vezes foi o início de grandes injustiças. Neste encontro, caminham dois saberes. Os mosteiros preservaram livros, ensinaram, copiaram manuscritos e mantiveram vivo parte do conhecimento da antiguidade. Ao mesmo tempo, a Igreja tornou-se uma das instituições mais poderosas da Europa. A curandeira representa outro tipo de conhecimento, aquele transmitido pela experiência, pelas plantas e pela tradição popular. Em alguns momentos, esses saberes coexistiram. Em outros, entraram em conflito. A história da Idade Média também é a história da disputa entre diferentes formas de compreender o mundo. O monge representa o conhecimento preservado nos livros. A curandeira representa o conhecimento construído pela experiência e pela observação da natureza. Ao longo da história, diferentes formas de saber disputaram espaço. Algumas foram valorizadas, outras foram rejeitadas ou perseguidas. No mundo atual, continuamos enfrentando desafios relacionados ao conhecimento, como diferenciar informação de desinformação, como valorizar a ciência sem desprezar a experiência humana. A história nos ensina que uma sociedade avança quando busca conhecimento, questiona certezas e mantém aberto o diálogo entre diferentes formas de compreender o mundo. Ao longo desse desfile, encontramos reis e rainhas, cavaleiros e camponeses, homens e mulheres que viveram em uma sociedade profundamente desigual. Durante séculos, acreditou-se que essa ordem era natural. Alguns nasceriam para governar, outros nasceriam para obedecer, mas a história nunca é apenas um retrato do passado, ela é um espelho. Mudaram os castelos, mudaram as coroas, mudaram as roupas, mas ainda convivemos com desigualdades, preconceitos, disputa por poder, intolerâncias e privilégios que continuavam determinando a oportunidade e limitando vidas. Ainda discutimos quem tem voz, quem decide, quem é ouvido e quem permanece invisível. A Idade Média terminou há muitos séculos. As perguntas que ela nos deixou, ainda não. Que possamos aprender com aqueles que vieram antes de nós,
não para repetir a história, mas para transformá-la. Porque toda a sociedade é construída pelas mãos de todos. E o futuro depende da coragem que temos de reconhecer, questionar e mudar aquilo que ainda precisa ser mudado. Boa noite! Muito bem, parabéns aí. Também a apresentação da equipe Caos. Obrigado também todo o pessoal da equipe Macara. Amanhã tem mais, hein, galera? Amanhã, a partir das 20 horas, pontualmente, nós vamos começar os embates aí. Beleza? Nós estamos esperando vocês amanhã. Tá bom? A partir das 20 horas. Deixa eu agradecer mais uma vez a toda a comissão, todas as pessoas que estiveram com a gente. Muito obrigado ao pessoal da live também que nos acompanhou. Jurados, muito obrigado. Comissão organizadora, todo o público em geral. Mais algum recado? Mais algum recado, pessoal da organização? Beleza? Nós voltamos amanhã então. Como é que é? Os microfones, por gentileza, pessoal da equipe. Traga os microfones, por gentileza. Valeu, gente. Obrigado aos seguranças também. Deus abençoe. Nós voltamos amanhã, a partir das 20 horas. Até lá. E um grande abraço para todo mundo. Valeu! Sabe o que é que ela tá interessada?